Eu não sei vocês, né, mas o sentimento que eu tenho, né, de ver a capela em reforma, assim, desde aquele dia que a gente voltou aqui, eu vejo assim que a vida, ela continua, né. Eu tava pensando sobre isso, né, porque é uma cicatriz, né, ela não dói tanto, mas ela tá ali pra lembrar a gente do acontecido, né. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. Bom, pra mim é um pouco difícil dizer como tudo aconteceu, porque pra mim quinta, sexta e sábado foi um dia só. Eu tinha muitas coisas do trabalho pra fazer e eu trabalhei a madrugada inteira de quinta pra sexta. Fui pegar água no mercado, enquanto eu tava na fila do caixa, a caixa viu a água se aproximando, abandonou todas as coisas e eu fiquei parado com as minhas compras no meio do caixa, né? Nesse mesmo momento eu liguei pra minha esposa e disse assim, olha, arruma as coisas porque vai encher o bairro, né? Vamos sair o quanto antes. Quando eu saí, na rua a água já estava na metade do meu carro. Eu falei pra minha esposa, a gente precisa sair, vamos pra igreja. Eu tirei os meus filhos num botezinho, peguei uma caixinha de isopor e botei minha filhinha de 10 meses dentro da caixinha de isopor e eu saí com eles, né? Nós saímos com eles dentro da água mesmo. Chegamos na capela. Eu percebi que a gente não sabe o quanto é forte, né? Até a hora que ser exigido que a gente seja forte. Então a gente naquele momento se deu de conta que a gente precisava fazer, erguemos alguns móveis de casa, mas o básico, acreditando que não entraria dentro de casa, que seria somente uma ameaça disso, que ficaria na rua. E fomos todos para a capela aqui da lá do Dourado do Sul. A água estava dando no meu joelho com a bicicleta. E quando a gente foi descer o primeiro cordão da calçada, a bicicleta foi pro lado. E aí eu segurei o pega-mão da bicicleta e nisso a Alice estava na bicicleta, a bicicleta caiu, o pega-mão ficou na minha mão assim, ela caiu. Ela estava dormindo dentro de casa e de repente ela se viu jogada na água, tadinha. Aquilo foi bem traumatizante para mim e para ela. Eu levantei ela, entrei numa ferragem que estavam subindo as coisas ali numa ferragem na esquina de casa. Eles deixaram eu trocar a roupa dela ali, enrolei ela numa coberta e levei para a capela. E aí nós fomos de bicicleta, com chuva, uma chuva fina, bem gelada. E esperamos que as águas em seguida baixassem, só que não aconteceu. Quando a gente voltou para pegar alguns suprimentos em casa, a gente percebeu que as águas estavam subindo muito rápido e que ela iria atingir a capela também. Foi aí que a gente estudou, então, sair dali para um outro local mais seguro, onde Guaíba parecia ser seguro, porque nos disseram que lá nunca também tinha chegado enchente, nunca tinha acontecido isso, e nós fomos então para o bairro Santa Rita, em Guaíba, onde era um bairro seguro. Volta a chover um pouco mais forte, né? Vocês conseguem perceber aqui na cidade de Guaíba, de onde eu falo. Subiu bastante realmente a água por aqui. Agora em alguns bairros, como no bairro Santa Rita, foram mais de 10 quadras de água aí, que subiu de ontem para hoje e sem um aviso claro, por isso que foi tão difícil, né, de realizar esses resgates por aqui. Então está sem sinal de celular, sem luz e sem água. Uma situação muito complicada aqui na cidade de Guaíba. Me chamo Matheus, moro aqui na Santa Rita, já tem alguns anos. Então, como eu trabalho no aeroporto, a gente está sempre atento ao clima, né? Então já chovia há umas, se eu não me engano, 2 semanas ou até 3 seguidas. Na sexta-feira de noite, fomos dormir, sem arrumar nada a casa, não subir nada dos móveis, tudo tranquilo. E a gente já estava atucanado com toda essa situação, né? Eu moro junto com a minha irmã, meu afilhado. Eu acordei com ela me acordando, na verdade, né? Mano, a água tá aqui na rua. O valão aqui, ó. Olha só. Olha o valão como é que tá. Ó, a polícia. Tudo aí, ó. A geração, olha lá a geração, ó. Ó, agora é a correnteza aqui, ó. E a correnteza. Quando eu saí, levantei já meio dormindo, meio acordado. Saí assim, a água já passando, atravessando a rua. E a água ela veio forte.
Eu estou numa situação onde eu olho pro meu afilhado tá atrás de mim com uma cara apavorada, minha irmã lá atrás já subindo as coisas apavorada. Fico numa situação, o que eu faço primeiro aqui? Peguei a mochila, coloquei o essencial, até uns pacotes de comida, de bolacha, de sardinha, leite condensado. Quando a gente desceu da garagem, da calçada, a água já batia no umbigo. Então a gente saiu ali da casa com a água no umbigo. E a gente foi devagarinho, segurando nos portões das casas, eu, a minha irmã e o Bernardo, que tem 9 anos. A gente, então, não sabia para onde a gente estava indo. A gente dobrou a esquina. E aí eu encontrei por acaso, ou não, né, o bispo da igreja, que eu já conhecia assim mais de vista, de cumprimentado que pessoalmente mesmo. E o bispo então me grita, ó, vai pra igreja, vai pra igreja. Todo mundo que eu via na rua, eu falava, pra onde tu vai? Onde é que tu vai te abrigar? E aqueles que não sabiam, eu dizia assim, vai pra capela porque lá vocês vão ficar bem. Lá tem o 2º andar, é alto, a estrutura é bem forte, vocês vão ficar bem lá. E eu, na mesma hora, obedeci, peguei a minha irmã, Elisa, o Bernardo, meu afilhado, já atravessamos outra rua, entramos na avenida principal, avistamos a igreja de Jesus Cristo. E ali a igreja tem 2 pisos, então ali eu já olhei um lugar para, é ali que a gente vai ficar, é ali. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, a dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Eu pereço sem ti, ó meu mestre, depressa vem me acudir. E a gente chegou lá em Guaíba, os membros já estavam preparados, eles já tinham separado para nós locais para a gente ficar, eles estavam fazendo uma refeição, as minhas crianças estavam com as meias molhadas e as irmãs já providenciaram roupas, meias para as crianças e a gente ficou tranquilo, a gente jantou, a gente estava bem confortável na igreja. Da hora que eu acordei, passou 40 minutos, eu estava no sótão da igreja de Jesus Cristo, já vendo se tinha água para as pessoas que estavam ali abrigadas já, para a minha família, para o pessoal da igreja. Então já estava ajudando a igreja ali no sótão ali, sem conhecer ninguém, sem me apresentar para ninguém, só era um cara que chegou ali recém, ajudando. Em todo esse tempo, que foi de subir no sótão e ficar ali pegando água para o pessoal, deu mais uma meia hora, assim. Então nesse tempo de mais meia hora, a água já tinha subido mais de 1 metro lá no térreo da igreja. Então lá no térreo já não tinha mais ninguém, estava todo mundo já no 2º piso da igreja. No dia, né, enquanto algumas visitas nós recebemos de barco aqui, né, o barco ele batia aqui nesse pilar, o pilar está bem machucado, né, os barcos batiam aqui e a ponta de alguns deles acertar aqui, né, batia e ele vinha, aí por isso que esse vidro ficou quebrado no dia. A água ela chegou mais ou menos aqui assim, ó. Essa foi a altura da água dentro da capela. E aí eu ficava ali de cima controlando o nível da água pelos degraus da escada, né? 1 degrau, 2, tá na metade. Ficava acompanhando aqui, ia contando os degraus para saber, para avisar para o comitê de crise, né? De repente o bispo abriu a capela para que outras pessoas pudessem entrar, né, e ser socorridas. A gente viu muita gente segurada nas grades, dos portões das casas. Foi chegando mais gente na igreja. Porque a igreja ela estava com, se eu não me engano, 30 pessoas na manhã de sábado. No final da tarde ela estava com 160 pessoas. A gente nem sabia quanta aventura ainda tinha pela frente, a gente achou que pronto, fomos resgatados e em seguida vamos voltar para casa. Mas acabou sendo muito mais, né? Qual a lembrança mais marcante que vocês têm assim do dia aqui na capela, assim? O que mais marcou vocês, assim? Tem alguma, Mike? Eu acho que primeiro foi o choque de ver a água subindo muito rápido aqui, né? Mais do que lá em Eldorado, porque na Eldorado a gente via a água subir, que nem na madrugada de sexta para sábado, a gente vê a água subir, mas de uma forma muito, tipo assim, silenciosa, lenta, sem correnteza, sem nada do tipo, sabe? Ela só subindo o nível dela. E aqui foi um pouco mais assustador o fato de que ela vinha realmente com uma correnteza, com realmente uma barragem estourada, né, vindo. De repente, de manhã, a gente ouviu a notícia de que era para tirar os carros.
que a água estava vindo. Quando a gente olhou para fora, já não dava mais para tirar os carros, sabe? As pessoas que tinham ido de carro para lá, que foram abrigadas ali, já não conseguiram mais sair, porque a água veio muito rápido. A maior tensão realmente era saber até onde aquela água iria subir, né? Porque a capela, pela segurança dela, toda ela é gradeada, a gente não tem outra maneira de sair ali pela parte de cima. Então, a nossa grande preocupação era isso, como a gente vai conseguir fazer algo se a gente ficar preso aqui na parte de cima. Eu fiquei pensando assim, eu preciso ter uma segunda alternativa para sair da capela. Se a água subir 2,10 metros dentro do pátio da capela, eu não vou conseguir sair pela porta. No dia, eu pedi que fosse quebrada essa janela aqui, porque caso o nível da água subisse muito, eu queria também ter uma outra alternativa de poder sair da capela que não fosse pelas escadas. Então eu pedi para que alguns irmãos voluntários quebrassem essa janela aqui, porque aqui embaixo, se você for olhar, essa janela ela dá em cima de um mezanino. E essa aqui também ia ser uma das nossas rotas de fuga, caso não conseguisse mais sair pela porta da capela. De repente apareceu um helicóptero e aquela visão de que a gente ia ter que sair pelo helicóptero, por cima, pelo telhado, entrou na minha mente. Nossa, na hora que eu só tinha escutado o barulho de helicóptero dessa proporção em filme, assim, né? Cinema, né? Porque o helicóptero, ele ficou bem pertinho ele fez as voltas na igreja, assim. E aí eu lembro que eu olhava, assim, da janela da cozinha, a água, assim, a água se mexendo por causa do vento, né, do helicóptero. E aí eu sei que ele subiu e ele ficou lá em cima. E ele ficou muito tempo lá em cima. Ele ficou, por exemplo, assim, uns 10, 15 minutos lá em cima. E aí foi nesse tempo que o pessoal do bombeiro quebrou o telhado da igreja de cima para poder descer pelas cordas, né? Na rua já não tinha como andar na rua, a água estava acima de 2 metros já na rua. Chegou o mergulhador do bombeiro e falou assim, olha, eu vou fazer um sinal no forro, preciso subir no forro. E eu mostrei para ele onde ficava o alçapão, que eu vou fazer um sinal para que o helicóptero possa ver onde as pessoas precisam descer. Então, desde o dia 4 de maio, essa mesa ela tá aqui. Nós deixamos ela aqui, colocamos uma escada e essa escada dava acesso àquele alçapão lá em cima, que é o acesso para o telhado. O mergulhador dos bombeiros ele veio por dentro d'água, subiu as escadas e subiu aqui e quebrou o nosso telhado para sinalizar para o helicóptero da Força Aérea aonde eles podiam soltar a corda para descer os policiais do BOP. Então foi por aqui que aconteceu. E aqui também era uma das nossas rotas de fuga. Caso a água subisse muito e a gente não conseguisse sair por nenhum lugar, nós íamos todos para cima da capela, para cima do telhado da capela. Essa sala aqui dá para ver melhor, né? Aqui esse forro aqui caiu, né? Em virtude disso, ali dá para ver um pouco, ó, a estrutura danificada lá em cima do telhado. E todos esses forros eles caíram por causa da força do helicóptero. Eles reuniram todo o pessoal ali e falaram, pessoal, esse lugar aqui é um dos melhores lugares que eu vi estruturados, e realmente eu concordo com ele, é um lugar abençoado, estruturado. Então, vocês estão seguros aqui em cima. Tem outras pessoas em outros lugares que estão uma situação um pouco mais difícil, num lugar que não é tão seguro quanto o de vocês. Nós vamos resgatar eles primeiro, depois nós vamos voltar para tirar vocês da capela. A gente não sabe em que momento a gente vai resgatar todos vocês, se vai ser daqui 1 hora, 2 horas, se vai ser na próxima madrugada ou se vai ser amanhã, mas a gente vai resgatar vocês. Ou por barco, que era o meio mais provável, mas se não desse, se a água subisse mais, a gente sairia de helicóptero pela capela. Eu confesso que naquele momento eu fiquei assustado, pensar que talvez eu tivesse que sair com a minha família de helicóptero. E aí a minha oração naquele momento seria que, Senhor, que não suba mais essa água, que a gente possa sair de barco daqui, né? Que não precisa ser de helicóptero. Cara, mas assim, assustador de helicóptero. Porque, parecia que ele tava aqui, mas era muito forte, né? Mas sabe o que me comentam? O pessoal que tava nas casas altas ou no Rui ali, eles falaram, pai, tinha um helicóptero sobrevoando a igreja, lá, cena de filme. E eu tava lá dentro. Não, quando eles falaram assim, talvez você saia de helicóptero, eu falei, eu não quero sair de helicóptero. Eu falei pra galera, olha, eu acho que eu tenho medo de helicóptero. Um irmão da ala que tinha sido nosso bispo, o bispo Júlio, ele pediu para fazer uma oração e ele orou bem alto para que todo mundo pudesse ouvir, né? E pedindo para que o Senhor nos confortasse, nos protegesse, que protegesse as pessoas que estavam servindo ali, ajudando. E aquela oração realmente nos acalmou naquele momento.
Todo mundo que estava na igreja, mais o líder da Defesa Civil, mais o pessoal do Exército, todo mundo orou junto. Foi muito assim, emocionante essa parte, né? E aí ele seguiu viagem. E eu olhei para fora e disse assim, ai, Senhor, nos proteja. E nesse momento eu senti bem nítido no meu coração, na minha mente, a resposta de que Deus já estava nos protegendo todo o tempo. Eu fiquei mais tranquila quando eu senti aquela resposta de Deus, sabe? Tinha uma sala, inclusive estava minha irmã com o meu afilhado, que estava uma sala com bastante criança, que era a última bem de frente pra cozinha ali. E aí eu estava fazendo a refeição da noite ali do pessoal e teve um momento que as crianças estavam cantando, né? Lógico que estava tudo apavorada. E aí as mãezinhas ali começaram a cantar com as crianças ali pra entreter as crianças, né? Cantando, a água subindo lá fora, mas eles cantando ali. Então, uma sala cheia de criança, uma igreja, em volta tá a água subindo. E eles cantando assim, é um sentimento de esperança, assim, tá? E depois de um pouco de sono, né, os bombeiros chegaram com alguns botes pequenos e eles começaram a nos resgatar, 5 de cada vez. O resgate durou a noite toda. Muitas pessoas da comunidade ajudaram. Então, além do bote dos bombeiros, outras pequenas embarcações chegaram. Elas entravam na capela, paravam lá perto da escada, os policiais do BOPS estavam dentro da água, nós pisávamos nos joelhos deles e caímos dentro do barco. Saíram primeiro as mulheres e as crianças, e aí nisso a minha esposa, ela disse, não, então eu prefiro esperar até a hora que o Mike sair junto com ele, junto com a família, porque a gente realmente não tem comunicação aqui, não conhece Guaíba, e se a gente for um para cada lado, a gente nunca mais vai se achar aqui, então a gente precisa sair junto. Ele, não, então venham todo mundo junto, a gente foi um dos primeiros a sair dali, por causa das crianças. O resgate, ele foi um pouco tenso, porque, por exemplo, tinha uma conhecida da minha irmã, que estava ali junto com a gente, que ela tem 5 filhos. E aí, na questão do resgate, tinham que distribuir o peso nos barcos, né? 2 crianças num barco e ela e 3 em outro barco. E aí é um momento tenso, né? De tu se desfazer dos teus filhos, né? Nessa situação. No final, deu tudo certo. Colocaram as crianças junto com elas, distribuíram o peso de outra forma, que deu certo. No nosso caminho de barco até a terra seca ali, eu fiquei num barco separado da minha família e o meu barco puxava o barco deles. E quando estávamos indo para a terra seca, o meu barco prendeu perto do motor, em cima do rack de um carro que estava debaixo d'água. A altura da água era mais ou menos das placas de trânsito da rua. E então não se enxergava o que vinha embaixo. Naquele momento a gente ficou bem tenso, porque achou que o barco poderia virar, nem todos tinham salva-vidas. E aí uns 10 minutos ali a gente conseguiu resolver, fomos para terra seca. Chegamos lá, a gente foi resgatado, a gente entrou no ônibus e fomos para um abrigo. Um bairro gigante, sem eletricidade, 2h30 da manhã, tudo preto, chovendo. É uma cena assim que eu nunca vou esquecer, porque é uma cena de filme. E sem saber para onde a gente estava nos levando, né? Eu não sabia até esse momento, não sabia para onde estava nos levando. Eu sabia que na igreja estava seguro, mas saindo da igreja, eu não sei para onde estava nos levando. E aí ficou eu num barco e a minha irmã no outro ainda, com o Bernardo, e a gente ficou junto assim, colamos um barco no outro e ficamos segurando assim. E aí os caras ligaram o motor e a gente foi indo, atravessamos o bairro até chegar na BR onde estava seco e ser resgatado. Quando eu saí da capela já eram 6h30 da manhã. Eu saí da capela, eu olhei para a capela, ali tudo cheio d'água, e eu pensei assim, nossa, eu vim para essa capela de muitas maneiras. Eu já vim de bicicleta, eu já vim a pé, eu já vim de Uber, eu já vim com o meu carro, eu já vim com um carro emprestado, mas eu nunca pensei que eu ia deixar a capela de barco. Mas foi uma cena assim que eu olhei e eu pensei assim, nossa, as coisas nunca mais vão ser como elas eram antigamente. Quando a última pessoa saiu da capela, o sargento do BOP que estava junto comigo, ele me olhou e falou assim, agora só tem o senhor aqui. E eu falei, deixa eu revisar para ver se não ficou ninguém, né? E aí eles foram, a gente foi de porta em porta revisando e realmente não tinha ficado ninguém. E aí eu saí da capela, o sentimento que eu tive
Eu senti assim, eu fiz tudo que eu podia. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó Mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei a bom porto, sem mais vaguear ao léu. Sinceramente, nesse momento de tão assim, grande confusão, eu acho que o natural é as pessoas protegerem suas famílias, né, e se virar cada um por si. Mas não foi o que aconteceu, né? Muitos líderes da igreja estavam junto conosco o tempo todo. Muitos deixaram suas famílias em algum outro lugar e voltaram para nos ajudar e se sentiram responsáveis pelo nosso bem-estar. Até às vezes eu nem achava que a gente ia ter tanto amparo assim. Achei que a gente ia ficar mais por conta mesmo, mas não foi o que aconteceu. Fiquei pensando assim, como é importante a gente ter uma liderança forte. Durante todo o evento, foi montado um comitê, onde outros presidentes de destaca da região, o presidente de missão, os gerentes de autossuficiência da região, todos eles estavam envolvidos, né? Eles entravam em contato conosco. Saber que existe uma estrutura organizada pelo Senhor, a forma como o Senhor organiza as coisas, nos dá segurança, nos dá tranquilidade. Eu me senti muito reconfortado de saber assim, nós temos um comitê, eles sabem tudo o que está acontecendo e eu posso pedir ajuda. As ondas atendem ao teu querer, sossegai, seja em capela do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o mestre do céu e mar. A lição que eu tiro, na verdade, ela reforça a lição que eu sempre tenho para mim. Ter fé. Sem fé a gente não é nada. Então a gente precisa ter cada vez mais fé em Deus, em Jesus Cristo e também nas pessoas, na gente, porque existem muitas pessoas boas. Se eu agir com bondade, com solidariedade, isso vai voltar para mim. De lição, assim, principalmente que eu tenho é que as dificuldades vêm, né? As dificuldades elas vão estar aí, mas o Evangelho e os ensinamentos de Jesus Cristo nos ajudam a superar elas com mais facilidade, né? Nos ajudam a sobrepujar essas coisas de maneira mais tranquila. Teve uma lição de aprendizado de união, nossa família. E como é importante a gente ter uma reserva de dinheiro, porque a gente ainda conseguimos manter nossos trabalhos, mas eu trabalho na parte de contabilidade e eu vi muitas empresas fecharem. E como é importante a gente ter uma reserva, né, ter inclusive muitos dos alimentos que a gente recebeu era armazenamento de irmãs. E a gente recebeu garrafas com arroz, com feijão e lá na casa tinha bastante disso, então a gente viu como é importante realmente ser obediente a essa questão de reservar, de guardar, usar o que tem. Eu aprendi a me importar mais com coisas pequenas, assim, sabe? Desde uma brincadeira em casa com os meus filhos, né? Eu vi uma foto esses dias de sexta para sábado, né? Da sexta para sábado, aquele dia que eu e meus filhos, a gente brincou num tapete. A gente tinha um tapete e a gente ficou brincando de carrinho de mão, assim, logo antes de dormir. Só que eu lembro que no dia eu tava tava cansado, né? Falei, vamos lá, vamos dormir, deu de brincadeira. E aí eu fiquei pensando, nossa, se eu soubesse que aquele ia ser meu último dia naquele tapete, com aqueles móveis, com aquele sofá, eu tinha ficado mais 5 minutos ali com eles, sabe? E aí hoje quando eles vêm pra essas brincadeiras, assim, se amanhã a gente não tiver tudo isso aqui, vamos ficar mais 5 minutos, vamos ficar mais uns minutinhos aqui. Acho que como a igreja está hoje, né? A igreja ela permanece viva. O prédio ele tá todo destruído, né? Como vocês podem ver. Mas a igreja não é esse prédio aqui. A ala não é esse prédio. A ala não é isso que a gente está vendo aqui. Eu faço parte da ala. Meus conselheiros fazem parte da ala. O conselho da ala faz parte da ala. Cada membro do quórum, cada membro da Cidade de Socorro, rapazes, das moças, da primária, eles fazem parte da ala. Eles são a ala.
e eles permanecem de pé. Eles estão vivos, com esperança, e nós estamos nos preparando para que todos um dia possamos voltar a encontrar Jesus Cristo novamente. Então a igreja permanece de pé sim, ela está viva, e eu tenho certeza que ela vai ser mais forte, mais unida, e nós vamos conseguir estabelecer Sião aqui na nossa cidade. Pois todos ouvem o teu mandar, sossegai, sossegai.